Para falar mais sobre esse temor na Bolívia, que teve consequências aqui em São Paulo e em outras cidades brasileiras, está conosco José Roberto Barbosa, técnico em sismologia do Centro de Sismologia da USP. José Roberto, boa tarde, muito obrigado pela atenção. Ok, à disposição. Como que a USP faz essa medição? A USP tem como medir também essa consequência do tremor, no caso na Bolívia, e aqui em São Paulo nós sentimos, na Paulista, por exemplo? Sim, na verdade é assim, nós temos aqui um projeto que chama-se Rede Sismográfica Brasileira, que tem mais ou menos uma centena de estações em todo o território nacional. Essa rede sismográfica brasileira ela está em conjunto com a Universidade de Brasília, o FRE no Rio Grande do Norte, o ON do Rio de Janeiro, enfim. E todo mundo monitorando todo o território nacional, mas também registramos terremotos do mundo todo, assim como esse que aconteceu hoje por volta das 10 horas e 40 minutos lá na Bolívia, e 34 segundos, que foi que as ondas se propagaram e passaram pelo interior da Terra e passaram aqui pelo território nacional por volta das 10 horas e 45 minutos. E essa propagação dessas ondas, como foi um terremoto bastante forte, com magnitude em torno de 6,8, e mesmo tendo acontecido o foco, o hipocentro, em torno de 557 quilômetros, o hipocentro é o local onde ele foi gerado, onde houve a liberação instantânea do terremoto. Aí há a propagação dessas ondas elásticas em todas as direções, e parte delas passam aqui pelo território nacional, caminhando pela superfície já, e de uma maneira cisalhada ou transversal. Aí elas encontram a estrutura dos prédios mais altos, que são mais profundas, e elas oscilam, elas mexem com essa estrutura ligeiramente, e o prédio então funciona como se fosse um pêndulo ao contrário, dando uma ligeira vibrada. Às vezes as pessoas percebem um ligeiro enjoo, tonturas, águas de piscina acabam oscilando, mas isso são poucos segundos e elas não são capazes de causar destruições. Além, causam assim, bastante susto nas pessoas que não estão acostumadas a esse tipo de movimentação, tá certo? E, claro, só para a gente voltar a destacar, não é todo mundo que sente, e no caso, por exemplo, nós aqui na Avenida Paulista, nós estamos num prédio no 24º andar. O mais interessante é que pessoas que estavam nas pontas, nas extremidades, sentiram mais do que quem estava no meio, é isso? Então, é isso que eu acabei de explicar. O prédio funciona como se fosse um pêndulo ao contrário. As ondas passam, mexem com a estrutura dele lá no interior da Terra, e as pessoas que estão lá no topo, nas regiões os andares mais altos, são os que mais percebem essa oscilação. O meio não percebe, porque ele mexe com um todo. Porque se o prédio mexer no meio e não mexer em cima, ele quebra. Não é verdade? Porque o prédio tem uma frequência natural de vibração, e as ondas também têm uma frequência natural de vibração, e às vezes isso, quando bate essa frequência, então o prédio dá aquela ligeira movimentada. É como se você mexesse, observar o pêndulo de um relógio, ele dá aquela balançada, mas ele mexe inteiro, tá certo? Então só que ao contrário, o prédio funciona mexendo na parte superior dele, tá certo? Então é por isso que as pessoas percebem lá na ponta dos prédios. Entendi. Casas térreas, etc., prédios bem menores, acabam não percebendo, tá certo? E só para explicar para o nosso ouvinte, eu me lembro até de uma alusão feita para um professor de geografia. O terremoto funciona, por exemplo, você joga uma pedra em um lago, claro que tem as ondas que... Eu costumo falar isso, as pessoas não entendem muito bem, então é como se você jogasse uma pedrinha num lago, uma bacia d'água, ela forma aquelas ondas que vão se dissipando e vão se propagando até desaparecerem completamente, tá certo? Entendi. Então, é isso que geralmente acontece. Só que, comumente, as pessoas acabam tratando isso como se fosse um reflexo de sismo andino, que foi sentido no Paraná, em Brasília, em Santos, em Marília, num monte de lugares por aí, e em alguns prédios, não todos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nem todo o bairro percebeu. O Ibirapuera, lá na Lapa, e assim, em vários locais
eles relataram a ocorrência, a passagem dessas horas. Quantas cidades até agora vocês têm contabilidade? Olha, não temos condição de saber exatamente, porque o pessoal está ligando agora. Então a gente tem assim algumas cidades que eu só tenho aqui na minha relação, mas a gente vai fazer um levantamento posteriormente para saber o alcance desse evento, desse fenômeno aqui, nessa passagem dessas horas aqui pelo território nacional. E só para a gente fechar e para reforçar, não tem problema, não tem risco quando acontece isso? Olha, eu acabei de conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, e então, eles também estão em casos assim, extremos das pessoas estarem bastante exaltadas porque trincou e tal, eles vão até o local para dar uma olhada. Mas esse tipo de fenômeno, geralmente, essa passagem não causa nenhum transtorno, assim, prédios causa um susto nas pessoas, tá certo? Perfeito. Conversamos aqui na Jovem Pan para tentar explicar para os nossos ouvintes o que acontece quando há um terremoto num outro país e as consequências aqui para algumas cidades brasileiras. José Roberto Barbosa, técnico em sismologia do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pelas explicações. Bom trabalho.